todos, estamos de volta aos nossos exames, desta vez com o Pedro Santos, já sem as devidas distâncias sociais, já podemos estar lado a lado. Exatamente. E voltamos ao nosso exame, desta vez com o Linde Verdelin Three Timer. Como disse, o relógio que temos hoje é um Linde Verdelin, versão GMT, e se calhar eu vou deixar para o Pedro fazer uma explicação mais detalhada sobre o uso do relógio, porque usaste o relógio 2 semanas Sim. E partilha connosco praticamente todos os dias. É assim, eu já tinha estado no encontro com o Linde Verdelin há uns meses, em que ele nos mostrou a coleção toda, e na altura fiquei muito entusiasmado com a marca, não conhecia por acaso. E quando o André me disse que tinha o Three Timer com ele para eu fazer um testezinho, fazer umas fotos e tudo isso, fiquei de facto entusiasmado. E nessa altura do encontro, até o Three Timer foi dos relógios que mais me fascinou, acima de tudo devido à bracelete meio integrada, não é bem uma bracelete se calhar se possa chamar meio integrada, mas acho que se pode chamar, não é? Sim. Em que tem uma excelente facilidade a nível de troca de braceletes, começou só com uma pequena chavezinha, em meros minutos troca o relógio para uma bracelete de calçudo, borracha, tecido. O relógio no pulso, apesar de ser bastante grande, torna-se bastante confortável, assenta muito bem no pulso devido à curvatura a nível aqui da zona das asas, das semiasas ao fim e ao cabo da caixa, que as asas ao fim e ao cabo advêm um bocado em si logo da própria bracelete, ao fim e ao cabo. Aqui não há o típica asa normal de... A bracelete acaba por abraçar, né, o pulso de uma forma que à primeira vista não pensaríamos isso. Exatamente. A gente mesmo que se abrir a própria bracelete, ela não passa desta zona, fica completamente com esse ângulo, ao fim e ao cabo. Aqui no caso do preto não é tão visível, mas no relógio que eu tive mais tempo, a edição especial do Christian Egan, é bastante legível. Eu ao fim e ao cabo pensava que não fosse devido a este esverdeado, amarelado, que é bastante engraçado porque ele muda completamente com a luz. A gente nunca sabe bem se é mais um amarelo, se é um esverdeado. Não sei se notaste também isso. Ele muda muito de cor conforme a luz. E conforme a luz. Mas a nível em utilização torna-se bem legível ao fim e ao cabo. Nas fotos dá para ver bem o contraste que os ponteiros e os índices provocam a nível do mostrador e fazem com que se fique com uma leitura bastante agradável a nível das horas. Achaste o relógio confortável? Eu achei o relógio já muito confortável. Eu pergunto isto porque muitas pessoas, devido ao formato da caixa e até às dimensões que são declaradas pela marca, né? Sim. Deixam... Enganam um bocadinho, não é? Isto ao fim e ao cabo é um relógio com 46 mm ao fim e ao cabo de dimensão Sim, nível porque da medido desde a proteção da coroa de um lado até ao outro. E estes entalhes, um deles na altura... Mas o relógio usa-se muito mais pequeno do que as medidas deixam antever, não é? Do que as medidas, sim. Muito confortável. Mesmo a versão totalmente em aço, ao fim e ao cabo, que poderia se tornar um bocado pesada e inconfortável, tudo isso, mas devido à própria curvatura da caixa, da bracelete, cai quase como uma luva no pulso, ao fim e ao cabo. Eu agora também estou aqui, por acaso, com esta versão com a borracha, e apesar de ser titânio, mas praticamente a pessoa quase esquece dele no pulso. Tem uma ergonomia muito boa, não é? Sim. Mesmo até a nível do aço, com o tempo a utilizar o aço e aquece, que é o normal, quando está no corpo aquece, e passado pouco tempo eu andava com o relógio o dia todo. Noite e dia, sim. Bastante confortável. Nunca senti nem
nem vincos na pele, nos ossos, nunca me chateou nada, ao fim e ao cabo. Depois, tendo um Tree Timer, o segundo fuso horário, que a gente pode chegar a um segundo fuso horário, neste caso vou chamar o segundo fuso horário ao ponteiro, Sim. E se calhar chamo o terceiro fuso horário à luneta, ao fim e ao cabo. Ela tem um clique bastante presente e fácil de utilizar, sem folgas. Sim, e assim, para um relógio também deste calibre, pronto, também era o que se esperava, ao fim e ao cabo. Estamos a falar que começam na ordem dos 6.100 Sim. e vão até aos 7.500 no caso desta versão toda em aço, com tratamento de LC, preto, ao fim e ao cabo. Sim, que é a versão mais cara dos Tree Timer. Talvez a única coisa que possa chatear mais, mas que a gente também só utiliza praticamente uma vez, é a coroa, talvez seja se calhar um bocadinho pequenininha e estar aqui embutida aqui nas proteções. Fica muito dentro da proteção da coroa. coroa. Proteção pode ser... Sim, por um lado é bom porque está protegida, né? A ideia será essa. É essa, e a gente também ao fim e ao cabo só acerta isto uma vez, pondo no pulso, esquece e não precisamos estar a mexer mais nela ao fim e ao cabo. E tu, André, chegaste tu também a experimentar? Sim, eu pedi-te a ti para fazeres tu, claro, esta tua observação da experiência da utilização deste relógio, porque eu tenho um bocadinho uma ligação mais sentimental à marca e daí, digamos, que o meu exame poderia ser tendencioso, né? Porque eu gosto muito da marca, identifico-me muito com a marca, já o sigo há muitos anos. E realmente gosto muito, porque acho que eles têm uma aproximação ao mercado muito original e normalmente sempre um passo à frente dos outros todos. Como nós falávamos há bocadinho, a Lindbergh Delan foi a primeira marca a ter um sistema de retoma de relógios usados dos clientes e posteriormente vendê-los recondicionados, com garantia, que é excelente. Eu acho que sim, também que sim. Muito poucas marcas fazem isso e as que seguiram esse caminho fizeram-no depois. Pois. E aí acho que a Lindbergh Delan é pioneira em muitos aspectos do comércio, como na retoma dos relógios usados e venda dos relógios usados, que eles vendem no próprio site. Às vezes uma pessoa pode-se... gosta agora de um modelo novo que saiu e que não tem disponibilidade. E eles próprios te aceitam o teu relógio. Sim. E te vendem um novo. E tem uma aproximação muito direta na venda do relógio ao cliente. Como tu disseste, temos a oportunidade de falar com o dono da marca, que nos mostra o relógio ele próprio, que nos explica o porquê do relógio ser assim. E de uma maneira muito natural, sem ser nada de pressão, tipo de quase de marca, de vender, não. Completamente humano. Eu acho que isso dá muito mais valor a quem compra um relógio destes. Sim. Porque não estás a comprar algo que está na montra e achas bonito e eu falo por mim, eu praticamente não conhecia, digo sinceramente, praticamente não conhecia a marca na altura quando estive no encontro, ao fim e ao cabo, e fiquei fã. Houve um dos modelos que até era o Vulcano, que fiquei completamente apaixonado e que se tivesse dinheiro ficava com ele. E também gostei muito deste, o Tree Timer, na altura, foi o segundo relógio que gostei. Mas devido, lá está, à maneira dele ser, da maneira como ele falou connosco, como a gente teve ligados, a nível da marca... Percebes que não é só um objeto que estão a vender para ganhar dinheiro. É um objeto que tem qualquer coisa que está por trás, não é? E fascinou-me e fiquei... E só por si fiquei fã da marca. Sim. Eu pessoalmente gosto deste relógio. Gosto do Speedolite também, do Speed, do cronógrafo, mas realmente este, pela simplicidade que tem, pelo aspecto que tem, é como tu dizes, quando vês ao vivo e experimentas e usas, sim. É uma surpresa, e até esqueces os outros caros. Sim. E gostas muito deste. E eu gosto realmente porque são fiéis a eles próprios, ou seja, este desenho deste relógio já existe há 12 ou 13 anos e continua atual. Sim. Um relógio que tu olhas perfeitamente atual, como se fosse desenhado este ano. E dizes que é um Lindbergh, pronto, tem uma imagem de marca assumida. Eu acho que isso é importantíssimo em todos os relógios. Sim. É tu poderes, a 2 ou 3 metros, a 4 ou 5, distinguir qual é o relógio que a pessoa está a usar. Sim. E não mais uma semicópia ou uma aproximação ou uma tendência para dizer com uma marca existente, ao fim e ao cabo.
E outra coisa que eu gosto na marca em si, especialmente neste, porque, digamos, são os modelos mais acessíveis da marca, né? Gosto porque eu acho que quando alguém olha para este relógio, ou até mesmo eu olho para o relógio, parece-me um relógio mais caro. Parece-me um relógio de uma gama superior, mais exclusivo. E eles exclusivos são todos, porque eles fazem edições muito, muito limitadas. 33 para a versão Christian Hagen. Alguns fazem 20. Esse, por exemplo, são 9. Só fizeram 9. Portanto, para quem compra, tem sempre garantida, à partida, uma certa exclusividade. Né? Sim. Porque todos os modelos são produzidos em números muito, muito baixos. E isso acho que é mais um valor acrescentado para quem compra. Eu também acho que sim. Não é uma coisa massificada, sim. Ou as tais edições limitadas, tipo 10 mil peças, 5 mil peças, que foi o cá praticamente. Sim. Não é quase limitado, não é? E quando estamos a falar de um relógio de uma gama de preços entre 6 e 7 mil euros, não tens muita concorrência que te ofereça um relógio como este. Sim. Pelo menos com esta originalidade e qualidade de construção, acabamentos, materiais. Robusto. Isto nota-se que é tipo um relógio que a gente pode andar com ele batendo na parede, deixá-lo cair e sem preocupação. É um bocado. Isso. Para mim é muito importante. Para mim os relógios é mesmo para se usar. Seja um relógio barato, um relógio caro, uma edição limitada, seja com várias coisas, seja com canetas ou o que for. Eu compro as coisas para usar mesmo. Tenho alguns cuidados tudo isso, mas não é para ficar guardado e para olhar para ele. Não. Isso eu acho que a Lindbergh lá faz muito bem. E eu acho que é uma das, porque são várias, uma das razões pela qual eu gosto muito da marca. E daí, pronto, querer ter só esta observação menos técnica ao relógio e um bocadinho mais à marca. Porque é bom, porque toda a gente que está a pensar em comprar um relógio ou gosta de relógio deve alargar os seus horizontes um bocadinho para além daquelas marcas mais conhecidas, né? E isto é a prova de que um pequeno construtor pode fazer um bom relógio, um bom produto, uma identidade própria, com uma identidade própria e que mantém o valor, porque eles mantêm a imagem deles há mais de 10 anos, o mesmo design. Sim, não vão portanto, ao sabor dos ventos, das modas, das tendências. Exatamente. Sim. Poderão, lá estar, conforme a tendência, as cores, alguns acabamentos, poderá ser isso, mas a nível da imagem base mantém-se igual e fiel. Exato. Portanto, eu queria só finalizar e deixar aqui a minha opinião na marca em geral. Acho que é uma marca que todos pelo menos deviam perder um bocadinho de tempo e ver os modelos e ver o que é que a marca oferece e ver a gama toda. Temos uma infinidade de modelos diferentes para todos os gostos. Eles trabalham muito bem também a parte das braceletes, têm uma oferta imensa em termos de materiais e acabamentos. E com uma facilidade brutal de troca, sim. Só é 1 minuto está e acho que é a prova de que podemos ter um produto original que eu, na minha opinião, acho que é um relógio que parece mais caro do que o que realmente é. E lá está, às vezes é preciso ter um bocadinho a mente aberta e não ficarmos só presos àquelas marcas mais conhecidas e mais tradicionais no mercado. Pelo mesmo preço, é perfeitamente possível ter um produto eles aqui mostram, de facto, com muita qualidade, com originalidade e exclusivo. 100% de acordo. É a nossa opinião final. Eu acho que sim. Para o Pedro foi mais uma surpresa. Não tinhas usado, não estavas tão à vontade com a marca. Eu já conhecia há muitos anos, já gostava, mas por isso é que eu quis que tu experimentasses o relógio. Eu agradeço, de facto, adorei a experiência e quase que não entregava de novo ao André. Mas valeu a pena a experiência? Valeu muito mesmo. Sem dúvida a experimentar. Sim, eu acho que acima de tudo se as pessoas os puderem não só ver na internet e estudar sobre eles, mas acima de tudo se conseguirem tê-los na mão e experimentarem tudo isso é o ideal. Sim, que é algo possível e mais fácil até do que parece, porque outra
das particularidades da Lindbergh Delan é que deixou de ter revendedores, ou seja, não tem os relógios expostos em lojas, em montras. Mas os relógios são representados em Portugal, pela Importempo. Portanto, quem quiser experimentar ou ver pessoalmente algum relógio destes, contacta a Importempo e eles arranjam sempre forma de podermos ver a coleção toda e experimentar os relógios até de uma maneira mais pessoal. Mais pessoal, sim, descontraída, sim. completamente... Que é outra das vantagens de uma marca destas, que não temos. Que está mais ligado ao a proximidade com o cliente é muito maior. Sim. E isso cada vez acho que o mais importante é o que define mais em si as marcas e que separa um bocadinho as marcas de umas das outras, ao fim e ao cabo. Sim. E é isso por hoje. Foi a nossa apresentação, o nosso exame e as nossas conclusões do Lindbergh Delan 3-Timer. Espero que tenham gostado. Vamos deixar com mais algumas fotos do relógio e despedimos-nos e até à próxima. Obrigado. Até à próxima.